Aqui é o oficial Spirit de Santo do Departamento de Polícia de Miramar. O que está acontecendo? Meu filho está desaparecido desde domingo e eu registrei um boletim de ocorrência. Dwight foi dado como desaparecido em 18 de outubro de 2021. É aí que começa um caso de desaparecimento de um adulto. E até onde eles sabem, ele só estava desaparecido há algumas horas. Um adolescente desaparece e vira uma corrida contra o tempo para encontrá-lo. Você quer detectar sua madeira? Quero sim, mas não quero pular. Enquanto os investigadores se aproximam da verdade sobre o ocorrido, encontram uma cena devastadora. Para 94. As duas meninas, elas estavam apenas paradas ali, mas não se mexiam muito. E então o rapaz estava se movendo ao redor do fogo, só jogando mais gasolina. Você sabe quanto true crime eu assisto? Você não consegue se safar de nada. Tem crianças. Jesus. Tem câmeras por toda parte. Miramar, Flórida. É um subúrbio tranquilo de Miami, fica entre os Everglades e a costa atlântica. Esta é mais uma comunidade de imigrantes, onde pessoas que vieram aos Estados Unidos por uma vida melhor criam filhos, mandam os filhos para o ensino médio local e esperam que entrem na faculdade e consigam empregos melhores. E o sonho americano vive em Miramar, por falta de um termo melhor. Mas esse sonho de uma vida melhor para Magdalene Emile se transforma no pior pesadelo de qualquer pai. Seu filho de 18 anos, Dwight J. Grant, está desaparecido. E cada segundo em que ele não está ali com ela parece uma eternidade. Ok, estou a caminho do escritório agora, tudo bem? Beleza, cara. Os policiais logo perguntam a amigos e vizinhos sobre Dwight Grant para saber onde ele pode ter ido. Ele é um bom garoto. Ele é um bom garoto. Não bebe, não fuma. Ele sai. Ele tem um amigo. Ele sai com os amigos. Ele liga literalmente para todos nós o tempo todo para avisar. Mike, e aí? Como você está? Beleza. Ele vai dormir às 10 da noite, não estou brincando. Dwight Grant morava em Miramar com a mãe, Magdalene Emile, e passava parte do tempo com o pai, Dwight Grant Sr. Dwight Grant é estudante do ensino médio e ótimo aluno. E não há motivo para ele simplesmente desaparecer de repente. Esse é um garoto, pronto? Sim. Ela pode colocar panfletos. E a mãe me disse que está procurando por ele por algum motivo. Ela foi aos hospitais também, ele não está lá. A senhorita Emile toma a iniciativa e começa a fazer tudo o que pode para descobrir onde está seu filho. Como ele tinha 18 anos, não houve nenhum tipo de alerta Amber, mas ele teve seu desaparecimento registrado como o de um adulto e sua família começou a imprimir panfletos com a foto dele e a fazer o trabalho difícil de tentar descobrir o que tinha acontecido com ele. Eles saem procurando por ele em todos os lugares, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Antes da polícia se envolver, a mãe de Dwight já investigava o desaparecimento do filho. E ela descobre algo que é assustador. Eu só levei isso pra câmera por causa disso. Policial, eu vi 2 pessoas machucando meu filho. Senhora Emile, ela conseguiu acessar, junto com a equipe da comunidade, as imagens de vídeo que cobriam a área externa, que ficava logo a leste do apartamento dela e a escada. Ela descreveu ter visto 2 pessoas que ela achava serem homens, brigando com o filho dela. Eu não consigo nem começar a imaginar a dor que a mãe sentiu naquele momento em que ela assistiu a essa gravação do filho dela sendo atacado. Existe um certo sentimento de desesperança que surge, mas também há outra coisa muito importante que acontece com as famílias. Existe um certo nível de raiva. Você já viu o filho dela aqui? Não, eles são boas pessoas, como eu. Você só repara nos ruins, entende? Esses inquilinos é que dão problema. Eu não sei se você... Então essas são pessoas novas que não incomodam ninguém. Então é aqui que eles moram.
Depois de revisar as imagens das câmeras de segurança, um policial de Miramar faz uma busca a pé por qualquer sinal de Dwight. A policial Damaso Espírito Santo vai até o local. Eles vão até essa escada. Tem uma garrafa de sangue ali. Certo. Tem sangue por toda parte. Tem sangue que foi limpo, mas mal. Há arbustos quebrados. Há dúvidas sobre o que aconteceu neste local. Meu Deus do céu. É uma pegada. Os policiais começam a isolar a cena do crime. A única peça que falta ainda é essa criança. A criança não está lá. A criança está em outro lugar. Essa será inicialmente sua cena primária. Espere um pouco. Você quer que eu participe de um resgate disfarçado? Ok, vamos ter que ter certeza. Meu Deus. Eles começam a colocar a fita de isolamento da cena do crime e não esperavam ver o corpo. Quase o encontram por acaso porque estava escondido atrás de alguns arbustos, a poucos passos da porta da frente da casa da mãe do Dwight. Isso parece um caso clássico de descarte de corpo. Quando eles realmente levantaram o suéter dele, perceberam que ele tinha o que parecia ser uma facada no peito, e um exame mais detalhado revelou que ele tinha um ferimento ainda maior no pescoço, que também era compatível com uma arma branca. As 3 principais lesões são 3 facadas. Uma na parte de trás, à direita do pescoço, uma no torso e uma no abdômen. Enquanto a polícia isola a cena do crime, familiares de Dwight deixam o apartamento para ver o que ocorre. Você pode entrar, por favor? Só nos dê alguns minutos e depois vamos entrar para falar com vocês. Voltem para dentro. Você pode voltar para dentro, por favor? Não, só faça o que eu pedi, por favor. Em alguns minutos... Um policial vai vir falar com você. Volte pra dentro. Ah, não. De onde ele é? Como mãe, achei torturante assistir e ouvir as imagens da câmera corporal em que aparece a mãe do DJ, sem saber que ele estava morto, apenas que um corpo havia sido encontrado. Era tão perto do conjunto de apartamentos que ela deve ter sabido naquele momento o que a aguardava. Podem ficar em casa, por favor? Deixem a investigação com a gente. Acho que a polícia é bem direta com ela, porque tudo o que eles sabem aqui é que tem uma cena de crime. A lealdade deles é com o falecido aqui. Eles querem justiça por ele. Você precisa estar focado no que está acontecendo. Aquela é uma cena com poucos policiais. Você precisa chamar o resto do departamento de polícia pra lá. Você precisa isolar tudo. Precisa colocar a fita de isolamento. Precisa começar um registro da cena do crime. Agora isso é uma cena do crime, então precisamos que você volte pra dentro, tudo bem? Mas é importante confirmar a identidade, pois como saber se não é outra pessoa? Então, para os investigadores, eles precisam ter certeza de que esse corpo é realmente o DJ. Não há identificação do corpo nesse momento. Eles têm uma forte suspeita de que seja Dwight Grant. Parece ser ele. Mas só quando o Instituto Médico Legal chega, eles tiram uma foto do corpo e mostram para Dwight Grant Sr., que consegue identificar positivamente que é seu filho. Eu vi alguma rua nesta sala? Não. Não! Eu vejo Deus aqui quando chego em casa. Oh, meu Deus! Vocês podem voltar para seus apartamentos, por favor? Ai, meu Deus. O legista determinou que múltiplos ferimentos por objeto cortante e por objeto contundente foram a causa da morte e a morte foi classificada como homicídio. Ficou claro que DJ morreu devido à perda de sangue desses ferimentos que causaram sua morte. Foi um homicídio. Há também ferimentos por objeto contundente que indicam que Dwight lutava por sua vida. Isso não faz sentido. Dwight DJ Grant era gentil, inteligente. Diziam que ele era maduro para a paidade. Quem poderia querer matá-lo? Bom dia, Miramar. Dante Félix aqui. Vou mostrar as maravilhas do Colégio Miramar. Tudo que o torna atraente, interessante e um lugar divertido de estar. Dwight era um garoto doce e engraçado. Ele tinha acabado de completar 18 anos em setembro de 2021.
Ele gostava de jogos do Roblox. Ele amava tudo relacionado a computadores. Todos que conheceram Dwight foram positivamente impactados. Era descrito como gentil, engraçado e sempre agradável. Nunca causava problemas. Venha quando se perder, amigo. O corpo de Dwight fornece algumas pistas para os investigadores. As facadas deixam uma coisa muito clara. Isso foi pessoal. Vamos falar apenas sobre espancamento em si, especialmente quando você está falando de bater em alguém repetidas vezes, de novo e de novo. Isso é contato pele com pele e isso é o mais íntimo que pode ser. Você junta isso com o que eu acredito ser provavelmente a forma mais violenta de morrer em um homicídio, que são as lesões por objeto cortante, porque depende da pessoa que está empunhando a lâmina. Para cravar essa lâmina no corpo. O que os investigadores precisam fazer agora é voltar e conversar com qualquer pessoa do círculo íntimo de Dwight. A principal questão é, quem odeia tanto assim o Dwight? Ninguém notou a movimentação embaixo da escada? Como está agora? Sim. Então, neste momento, as autoridades estão tentando recuperar e preservar qualquer evidência que esteja lá. DNA digitais, pegadas e localizar possíveis testemunhas com informações. Agora estamos 2 dias após o ocorrido. Então, as autoridades precisam garantir que estão tomando todas as medidas o mais rápido possível para preservar qualquer evidência digital, qualquer outro vídeo ou imagem de vigilância. Já sabemos que existe um ângulo do ataque a Dwight, mas os investigadores precisam reunir todas as imagens de vigilância do condomínio no dia em que Dwight foi assassinado. As imagens de vigilância mostram primeiro uma mulher que não está usando nenhum tipo de máscara ou qualquer coisa para se disfarçar. E ela tem 2 mechas loiras bem distintas. Que então encontra Dwight e entra na escada logo fora do apartamento dele. Então também há 2 outras pessoas mascaradas, cobertas dos pés à cabeça, que estão esperando na escada. Essas pessoas, na verdade, puxaram Dwight de volta para a escada quando ele quase fugiu. Então você vê essas 2 pessoas entrando e saindo da escada pelos próximos 20 a 30 minutos e vê a pessoa loira agindo como vigia. E então, eventualmente, as imagens de vigilância mostram o corpo de Dwight sendo carregado, jogado por cima do corrimão e depois arrastado para fora do campo da câmera. Nesse momento, a polícia entende que não só há uma cena de violência, mas também 3 possíveis autores desconhecidos, todos vestidos de preto, que meio que desapareceram no ar. A primeira pista a seguir na investigação é: quem é essa mulher misteriosa? Porque quando Dwight entra na escada, ele literalmente está carregando essa pessoa nas costas. Isso sugere intimidade, não é? Então, ao examinar mais de perto, essa jovem tem uma mecha loira no cabelo que é bem preto, e isso faz com que ela se destaque. A mãe de Dwight conta aos investigadores tudo o que sabe, incluindo um detalhe das imagens de vigilância que ela percebeu. Eu vi 2 pessoas machucando meu filho. Eu xinguei uma garota que estudava na escola dele. Ela foi a última pessoa que o viu. E ela também era colega dele. A senhorita Emil entrou em contato com a operadora de celular porque o telefone do Dwight estava desaparecido. Então ela analisa cada número que ligou para ele pouco antes de ele desaparecer. A partir disso, ela entra em contato com Christy Parisian, e ela realmente fala com ela, e descobre que essa foi a última pessoa que viu Dwight. Christy era boa aluna e fazia parte do clube de moda imperial. Assim que Christy é identificada, as autoridades vão primeiro até ela para ver o que podem descobrir, o que ela sabia, se ela conhecia as 2 pessoas que estavam na cena. Enquanto detetives entrevistam Christy Parisian na delegacia, outra equipe conversa com sua mãe. Departamento de Polícia de Miramar. Como vai, senhora? Aguardo minha irmã ir lá. Pode conversar com a gente? Já recebi um detetive aqui. How you doing? Quando a polícia aparece na casa da Christy, dá pra ver que ela não sabe o que está acontecendo. E ela está literalmente tentando sair do apartamento para ir até a delegacia. Posso falar com você aqui por um segundo? Então, agora está acontecendo uma investigação.
E acho que é a sua filha. Sim. Essa é minha filha. O nome dela apareceu, então o que vamos ter que fazer é te manter fora de casa por enquanto. Eu? Sim. Nada que tenha a ver com você. Pessoalmente, mas precisamos manter todos fora do apartamento. Não tem mais ninguém lá dentro agora? Não. Certo. Então, temos detetives que vão conseguir um mandado de busca. Certo. Eles aguardam um mandado porque sabem que Christie está envolvida. Agora permitem que ela pegue o celular. O que ela te disse? Deixa eu pagar. E talvez eu esteja prestes a ligar. Eu não acho que eu queira falar sobre assassinato. Certo, isso é verdade. Terei meu celular no porão antes. Christie quer avisar a mãe onde ela está e o que está acontecendo. Então ela deixa uma mensagem bem irreverente para a mãe, dizendo que vai estar na delegacia de polícia. Há algo assustadoramente despreocupado na maneira como ela relata o que está acontecendo com ela. O tom de voz dela é simplesmente chocante. Você pensaria que um homicídio acontecendo seria um evento marcante na vida de uma jovem adulta, e para ela era só uma terça-feira. No Departamento de Polícia de Miramar, investigadores interrogam Christie Parisian, de 17 anos, sobre o dia do assassinato de Dwight Grant. E uma coisa a ter em mente é que ela se refere a ele pelo apelido, Dante. Se puder, me conte tudo, assim fico sabendo. Então, basicamente, eu fui até a casa do Dante. Conheci 2 caras, outros meninos, Cat Caller. Eu era uma alma. Eu fiquei tipo, oi, olá. Eu usei meu nome e o nome Christie. E eu fiz isso, eu disse, estou no papel e Ryan, blá blá blá. Você encontrou esses 2 caras enquanto ia da sua casa pra do Dwight. Eles estavam tipo, e aí, mãe? Mamãe, a gente estava tipo... Namorado, por favor. Não, ela não está mais. Era o seu namorado, André. Ah, tá bom. O nome Andre Clements aparece pela primeira vez. A polícia sabia que precisava conversar com essa pessoa. Christie chama Andre Clements de namorado e tenta deixá-lo com ciúmes. Andre Clements era um dos líderes da banda da Miramar High. Ele tocava trombone, ele foi descrito como um músico talentoso, ele tinha muitos amigos, era muito popular e também tinha muitas namoradas. Você já tinha decidido que iria trair a Andrea. Você estava se encontrando com Dwight para ficar com ele? Não sei se ela lembra, já que descobri que você não lembra. Com quem ele te traiu? Alguém da escola? Eu nem sei, espero que não. Ah, você nem sabe quem ele é. Descobri que ele estava me traindo ao ler suas mensagens. Fui uma namorada bisbilhoteira e pedi desculpas. Por favor, todas nós já passamos por isso. Vou parecer uma namorada irritada, Margot. Não liga pra mim. Christie diz que vai até a casa do Dwight porque está chateada com o namorado dela, Andre Clements, que a traiu. E então ela vai traí-lo para se vingar do André. Você poderia descrevê-los? Eles estavam usando máscaras pretas e estavam de moletom com capuz. Christie Parisian conta aos detetives que conheceu esses 2 homens afro-americanos enquanto caminhava até a casa do Dwight. Eram 2 caras com vozes altas. Então, eu diria que por volta de 18 ou 19 anos eles estavam na puberdade. Ninguém que você conhecesse, tipo da escola? Ok. Já viu eles antes? Sabe, eles desceram e falaram, você é minha garota, blá blá blá. Quem diabos é você? Eles disseram isso para o Dwight. Quem eles diziam que era a garota deles? Eles só disseram umas coisas. Não queria ouvir nada. Eles discutiram e depois o que houve? Eles estavam discutindo. Ele tentou fugir, mas eles o agarraram. Os anúncios dele são simplesmente assombrados. Naquele momento eu estava completamente de costas porque eu não queria ouvir nada, não queria dizer nada. Eu não queria ser testemunha de tudo aquilo. Christie diz que eles começaram a brigar com Dwight e que ela simplesmente se virou e não olhou. O que você estava fazendo durante aqueles 15 minutos? 20 minutos ele está bem ali, com minhas costas viradas, e eu não queria ver nada do que estava acontecendo. Mas você podia ouvir o... Consigo ouvir os movimentos e o pau-pau-pau. Às vezes eu olhava para trás e dizia, pare, não sou eu que devo me calar. Christie então continua e revela algo ainda mais intrigante para os investigadores.
Eu ouço a faca. Que faca? Eles eram a mente. Vamos lá, garota. Por que você está escondendo algo de mim? Mas por que não contou antes? Não podia saber. Me desculpe. Então eles bateram em Odante. Eles te entregaram a faca. Você foi para o canto. Então eles o jogaram por cima do corrimão. Depois você entregou a faca para eles. Chamar isso de uma declaração inacreditável é pouco. Você teria que acreditar que ela está aos beijos com alguém. Eles são atacados por pessoas de preto. Ele é esfaqueado, ele está sangrando, ele está no chão. Mas em vez de pedir ajuda, ela disse, aqui está sua faca. É incompreensível você entregar a faca para quem acabou de matar a pessoa com quem você ficava. Aqui está sua faca. Isso é um grande indicativo para os investigadores. Eles sabem que ela não está fugindo, mesmo que eu ache que qualquer pessoa racional que tivesse presenciado o nível de violência que aconteceu naquela escada teria tentado se afastar o máximo possível desses criminosos. Não foi isso que aconteceu nesse caso. Christy, vamos lá, cara. Para de mentir. Não, é isso. Tipo, sinceramente, você está dando voltas e falando uma coisa e depois outra. Eu estou aqui meio que para te ajudar e tudo mais, mas você soa como meu filho quando ele está me contando uma história dessas. Ela inventa essas duas pessoas e diz que acha que elas moram no prédio B, no mesmo condomínio onde ela morava. O que Parisian não sabia era que a detetive Interion participava do programa Officer Next Door. Então, na época desse incidente, a detetive Interion morava no prédio B. E por isso ela sabia que não havia pessoas com essa descrição morando no prédio dela. Quando pressionada ainda mais pelos detetives, Christy diz que, após esse incidente com as duas figuras encapuzadas, ela se encontra com dois amigos que ela simplesmente encontrou por acaso, e eles saem juntos do complexo de apartamentos. No caminho de volta, você veio com André e Jasmine. E vocês foram primeiro para o seu apartamento? Vocês foram primeiro para o apartamento da Jaslyn. O apartamento da Jasmine primeiro. Então encontramos algo. E então saímos e eles quiseram queimar todas as roupas. E eles queimaram todas as roupas perto do lago. Jaslyn Smith aparece porque Christy Parisian também dá o nome dela. Então Jaslyn é um pouco mais nova que André e Christy. Ela tinha 16 anos na época. Jaslyn também faz parte da banda marcial em Miramar. Ela é muito próxima de André. Ela o vê como um irmão, um mentor, alguém de quem pode aprender. Queimou roupas velhas perto do lago. Por que fariam isso? Que roupas queimaram? Roupas de bebê? Por que queimariam isso? Falam algo como, procuramos alguém com aparência triste. Não conheço o Marshall, então. Continua assim. Ela estava deprimida por causa desse assassinato e os outros dois decidiram fazer uma fogueira para deixá-la ainda mais abalada. Nesse ponto, as autoridades já sabem que Christy, André Clements e Jaslyn Smith estavam juntos na noite do homicídio. Porque há o relato que foi feito para a segurança sobre uma fogueira, onde eles estavam queimando coisas atrás do apartamento de Jaslyn Smith. As duas garotas, elas estavam apenas paradas lá, mas não se mexiam muito. A garota da geleia, ela só ficava se movendo de um lado para o outro, tipo, parada no mesmo lugar, mas se mexendo um pouquinho. E aí o cara estava se movendo ao redor do fogo, só jogando mais gasolina. Você reconheceu algum deles? Não, porque estava bem longe, mas vendo eles no noticiário, tipo, os rostos deles. Foi aí que eu consegui lembrar. Sim. Eram os mesmos. Sim. Você viu as luzes? Sim, tudo bem. Os detetives então interrogam Christy mais a fundo sobre a fogueira. De quem são essas roupas? Eram as roupas deles, do André e da Jaslyn. Ok, então o André, ele estava com as roupas? Não. Eram as próprias roupas dele, as roupas que ele estava usando? Então ele tirou. Vestiu outra coisa ou ficou pelado? Não, ele tinha outro conjunto de roupas. Ele tinha outro conjunto de roupas? Ok. Ele tirou a roupa e queimou-a perto do lago. Comentaram sobre ele lutando em algum lugar, como em uma casa de sangue. Christy Parisian é confrontada com algumas das imagens de vigilância e ela se identifica nessas imagens. No entanto, ela ainda nega que as pessoas que aparecem ao lado dela sejam André Clements e Jaslyn Smith. Ela chega ao ponto, na entrevista, de dizer coisas como: eu perguntei ao André e à Jaslyn se eles tinham algo a ver com isso, e ela diz que eles não tinham nada a ver com isso.
Os investigadores encerram a entrevista e, antes de Christie sair, pedem para ver seu celular. Christie dá a eles a senha do celular e permite que as autoridades façam uma extração forense de todos os dados do aparelho. Fica comprovado que ela não é necessariamente tão inocente quanto parecia, porque eles começam a vasculhar as mensagens de texto dela e encontram uma mensagem que ela recebeu do namorado, André, dizendo que um assassinato vai acontecer em breve. Agora, rapidinho, aqui está a verdade. Podemos trazer uma história detalhada como essa por causa do apoio que recebemos dos nossos parceiros. E a boa notícia é o nosso patrocinador aqui. Upside é incrível. Por que eu digo isso? Upside te dá dinheiro de volta. Sim, receba dinheiro de volta em compras diárias como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o Upside grátis. Você escolhe uma oferta em um dos mais de 100 mil locais, paga com seu cartão, confirma a compra e recebe cashback. Por exemplo, ao abastecer ou pedir comida para viagem. Primeiro procuro ofertas no Upside e após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano. Para começar, clique no link na descrição ou escaneie o QR Code. Não esqueça de usar o código PRIMECRIME para ganhar bônus de 25 centavos por galão no primeiro abastecimento. A polícia também recebe a dica de um cidadão preocupado sobre essa suspeita. Troca de mensagens entre adolescentes na Miramar High School. Estou vendo no noticiário que encontraram um corpo perto do Sharman Circle e continuam mostrando a foto de um garoto que estuda na Miramar High, dizendo que basicamente não podem garantir que é ele. No meu celular, todas as mensagens dizem que tem gente da escola lá e sabem que é ele. Você falou com algum detetive ou algo assim? Não falei com ninguém. Só vim porque ela disse que recebeu as mensagens dessa garota ontem. Ela disse que ver ele ontem, no domingo, foi o dia mais traumatizante da vida dela. Não afirmo que ela fez algo, mas não posso deixar de te mostrar. Ela foi morta e está na gangue. Agora, a grande questão para os investigadores é: essas mensagens de texto são apenas conversa fiada entre adolescentes ou estão conectadas ao assassinato de Dwight Grant? Há muitas mensagens de texto entre André e Christie que realmente fazem você desconfiar. Por exemplo, eles falam sobre a síndrome de Bonnie e Clyde, alguém que tem interesse romântico em alguém que comete assassinato. Eles falam sobre esfaquear pessoas até a morte semanas antes desse homicídio acontecer. Em um momento, Christie faz um comentário sobre qual cor ela vai escolher para a pedicure, dizendo que será vermelha, para combinar com o sangue, quando eles esfaquearem alguém até a morte. Embora as mensagens sugiram premeditação, os investigadores ainda não sabem o que ocorreu no dia do assassinato de Dwight. Então eles voltam sua atenção para Jazlyn Smith, de 16 anos, a amiga que estava com Christie e André na fogueira onde queimaram suas roupas. Quando a polícia vai até a casa de Jazlyn Smith, ela está em casa. Ela está com os dois pais e fala com a polícia na varanda de casa junto com a mãe. O pai de Jazlyn está acamado e não pode sair do apartamento. André me disse que alguém tinha me irritado, que alguém estava mexendo com a garota de outra pessoa ou algo assim, pessimista. E ele estava chateado porque precisava de apoio para uma briga e disse que era só uma briga. Com o tempo, começou a vir à tona que André tinha uma ex-namorada e que essa ex-namorada de alguma forma ficou com o DJ e que André precisava fazer alguma coisa contra o DJ por causa disso. Ele me disse para me vestir todo de preto e me seguir. André? Sim. Ok. Uso azul, cabelo ruivo, qualquer coisa. E a gente sobe a escada e a Christie vai lá. Pelo que eu sei, a Christie tinha seduzido ele. E o André me disse para segui-lo escada abaixo. Fica aqui e só finge que está intimidado com medo. E aí a gente desce correndo porque ela ficou assustada. O André falou: pega ele. E nós dois estávamos empurrando ele para o canto da escada. A gente empurrou ele lá e começamos a brigar. Jazlyn Smith conta para a polícia que não acha que nenhum assassinato vai acontecer. Jazlyn é informada de que todos vão trocar completamente de roupa e depois se preparar para se livrar de todas as roupas que usaram e queimá-las. Depois que o André estava conversando com ele e eu só estava parado, eles disseram que isso era uma briga e então a gente saiu.
Havia uma arma, me disseram para segurá-la. Jesselyn acha que qualquer arma que é trazida está lá só para intimidar. Ela não acha que alguém realmente vai se machucar. André pegou a arma e eles estavam brigando. E ele me disse para não lutar e ele... machucou ele. Ele machucou ele, nós machucamos ele gravemente. Então ele me disse para ajudá-lo a movê-lo. Agora, a mãe de Jesselyn está claramente abalada com o que está ouvindo, mas ela decide voltar e dar à filha um conselho materno. Você sabe quanto true crime eu assisto? Você não consegue se safar de nada, tem criança. Jesus, tem câmeras em todo lugar. Ela não está errada porque, nesse caso específico, eles realmente têm imagens em vídeo da filha dela junto com esse criminoso, André, e junto com Christy saindo daquela escada nas imagens de vídeo. Eles conseguem situá-los naquele local específico. Quando a vida de Dwight foi tirada... Isso é uma besteira. Por causa de uma garota. Algum garoto. O que torna tudo isso ainda mais sem sentido é que toda essa violência parece ser por causa da ex-namorada de André. Nem é pela namorada atual dele, Christy Parisian Jason. Mas para com isso. Não, mãe, eu preciso que você continue falando. Parou e acabou. E tudo parou. Eu estava tentando apenas fingir e esquecer que não aconteceu. Eu já sabia que se algo assim fosse acontecer, eu já sabia que a polícia ia aparecer mais cedo ou mais tarde. E eu já comecei a me preparar para o pior momento. Me leva embora, mãe. Porque por tudo que eu já disse, eu sou cúmplice e eu sei disso e me desculpe. Jesselyn Smith é entrevistada pelos detetives no banco de trás da viatura com sua mãe. Eu gostaria que você me contasse passo a passo como tudo aconteceu. Nós subimos as escadas. Passamos pelos portões da frente do condomínio. Assim que entramos lá, nós fomos até onde ficava a escada enquanto ele me dizia para ir por esse caminho para evitar uma câmera e para não ser visto. E então ele recebeu um sinal de Chrissy para descer as escadas. Nós descemos as escadas e ele estava com uma arma. Ele me disse para segurar a arma. Ele se aproximou do garoto e Chrissy recuou e desceu as escadas. E quem foi o primeiro a falar com o garoto? André. E você lembra exatamente o que ele disse? Não, mas eu lembro dele dizendo: tenho quase certeza de que você sabe por que estou aqui e exatamente quem eu sou. Então, não vamos ficar aqui fingindo que você não sabe o motivo de eu estar aqui ou quem eu sou. Ok, o que o garoto respondeu? Ele disse: você ouviu o André? E o André também já tinha tirado a máscara. O garoto tentou fugir. Eu corri e ajudei o André a derrubá-lo e colocá-lo no chão. Estamos segurando ele e pedindo para se acalmar. Só queremos conversar. Encurralamos ele. A Chrissy voltou com a arma e me devolveu. E eu fiquei lá parado, segurando ela, usando-a para interrogá-lo. O André está falando com ele, dizendo tudo o que precisa desabafar e falando o quanto está bravo. E aí ele continuou e disse: você sabe o que eu tenho que fazer, né? Que eu tenho que te machucar. Tipo, eu tenho que me vingar pelo que você fez. E o garoto fala: você não precisa fazer isso. Eu não vou te incomodar. Eu não vou falar nada. Eu não vi vocês. Eu não vou dizer nada. Nada. DJ, eu, para todos os efeitos, imploro pela vida dele e digo que vocês não precisam fazer isso. Existe uma saída.
É um caso clássico de premeditação, pois eles foram ao local já com os instrumentos para o crime. E então houve uma pausa antes de cometer o crime. Ele só estava parado explicando porque estava bravo e o garoto tentou fugir de novo. André então o socou. E ele tinha o garoto bem ali, exatamente onde queria. E então André teve que continuar seu pequeno discurso, ou o sermão que estava dando ao garoto. E então explicou ao garoto que ele iria matá-lo. Jocelyn expõe o que acontece com Dwight Grant de forma muito direta. Ela não parece demonstrar nenhuma emoção ou ter qualquer remorso pelo que aconteceu até esse momento. André pediu a arma depois de explicar para ele que iria matar o outro garoto. E eu simplesmente entreguei para ele porque pensei, não sei se isso é uma boa, mas pensei, beleza, cara, você está brincando. E ele pegou a arma e empurrou o outro garoto para o canto e ele estava implorando para não ser machucado. André pediu que eu viesse ajudar. Pensei, tá bom. E eu só estou segurando ele. E então o André começa a socar ele rapidamente. E então, depois de um tempo, Chrissy disse, tem muitos carros e muita gente assistindo. Vamos sair. Você precisa se apressar. André, faça o necessário para agilizar. Precisamos ir. O André está olhando para mim e ele está com uma arma na mão. E o outro garoto, ele está com a arma, só balançando, tentando não se machucar. E aí ele tinha outra arma menor, ele tirou essa e esfaqueou ele bem aqui. Onde é bem aqui? No pescoço, tipo na parte de trás do pescoço? Tipo do lado direito de trás. Jocelyn Smith dá uma descrição muito precisa de onde estão os ferimentos no corpo de Dwight. Você disse que a arma que André estava usando, ele usou para esfaquear o garoto. Então estou presumindo que ele está com uma faca. Tem uma faca. Uma espada. Um que mais longo? Uma espada. Uma espada. Primeiro uma pequena faca, depois uma longa espada. Aparentemente havia duas armas no local. Ela confirma que havia uma faca menor que ela sabia que André usou para esfaquear Dwight. O garoto disse algo como, você vai me matar. Só me estrangule ou acabe logo com isso, porque ele ficava indo e voltando. Ele disse, me apaga, acaba logo. E André o impediu de novo. Jocelyn Smith descreve que Dwight Grant implorou para que acabassem com a vida dele, para que simplesmente o matassem logo porque ele estava sentindo muita dor. Ele ainda não estava, morto e ele ficava indo e voltando. Então André olhou para mim e disse, só segure ele. E eu segurei o braço e a perna dele. E André pegou a espada maior e o esfaqueou no peito. Ok. Jocelyn foi muito consistente nas duas entrevistas, o que é algo que pode dizer muito aos investigadores. Isso realmente aconteceu. Ela não está inventando nem tentando lembrar uma história. Ela está dizendo a mesma coisa repetidamente, de forma consistente. Ela afirma que André pegou a espada e a cravou no peito de Dwight. E claro, isso acabou levando à morte de Dwight. Nenhum dos três mostrou misericórdia, especialmente André. André estava segurando-o pela boca e pelo nariz, e tinha uma mão sobre o peito dele, onde o havia esfaqueado, e eu estava segurando as pernas dele. Certo. Ele se acalmou e lentamente morreu. A polícia conseguiu identificar, através dos registros de compras da Amazon, um conjunto de armas táticas Snake Eye que André Clements havia comprado. A polícia tomou conhecimento desse conjunto de armas porque uma professora anônima enviou uma foto desse grande facão preto e vermelho e de 3 facas menores do tipo adaga, cuja foto André Clements havia tirado e enviado para outro aluno. Então foi assim que a polícia soube qual tipo de arma poderia ser a arma do crime neste caso. Ele tinha me dito para pegar suprimentos limpos para Grace, e nesse momento nós dois ainda não tínhamos comido. Nós dois estávamos exaustos, então ele disse, empurre ele aqui para dentro dos arbustos e apenas deixe ele lá.
Vamos decidir o que fazer com ele em outro momento. E eu só disse, ok, porque antes disso ele tinha me contado que essa era a primeira pessoa que ele já tinha matado. Vamos ver se eu quero. Em 23 de outubro de 2021, menos de uma semana depois que o corpo de Dwight Grant foi encontrado, Christy Parisian e Jesselyn Smith são presas pelo assassinato dele. Quando Christy e Jesselyn foram detidas, elas foram levadas para o Departamento de Polícia de Miramar. Todo o trajeto no carro foi gravado em áudio e vídeo. O que eles pegaram? Nada. Pegaram meu celular. O meu também. Não vamos pra faculdade. A gente não vai rodar. A gente não vai conseguir. Vamos todas pra mesma, ser amigas. Eu sei, né? A gente fica de boa. Colocaram todas nós de uniforme. Você... Não pode se dar ao luxo de ter... Uniformes. Aquele lugar tem uniformes. É, uniforme. Nossa, acabei de sair de lá, mano. Jesselyn e Christy começam a conversar sobre o fato de que vão para a detenção juvenil, que vão ter que usar uniformes, que acham que vão receber algum tipo de sentença de liberdade condicional por causa do envolvimento delas nisso. Um mandado para levar isso, um mandado, eu não sei. Ou eles vão pegar nós dois, ou vão pegar ele, ou alguém vai pegar ele, ou eles só vão pegar a gente. Eles também falam sobre onde está o Dre, porque ele ainda não foi pego. Eles fazem comentários tipo, bom, se pegaram a gente com um carro de polícia, vão mandar uma equipe inteira da SWAT atrás dele. Escuta isso, ai meu Deus. Eu não sei. Ele é o único que falou entre nós três. E eu descobri que ele também se levantou. Ainda não foi pego. A polícia tentou prender André Clements na mesma noite em que prenderam Jesselyn Smith e Christy Parisian. Eles não conseguiram fazer isso. Clements se entregou à delegacia de Miramar no dia seguinte. Você vai com esse cavalheiro. Ei. Um segundo. Você está preso. Há um mandado de prisão contra você, entendeu? Qualquer coisa com você que possa me ferir, furar ou machucar. Você tem alguma coisa com você que queira entregar para a mamãe antes de ir? Ouviu? Ok, ótimo. Sim. Tudo bem, deixe-me ir por aqui. Sr. Clements se rende. Ele pede para falar com um advogado. Ele não faz nenhuma declaração naquele momento. Ele é levado para uma cela de detenção e pergunta quando vai passar por uma avaliação psiquiátrica. Com Christy presa e sob custódia, os investigadores precisam interrogá-la novamente. Posso te dizer que algumas das coisas que você nos contou na terça-feira sabemos com certeza que não são verdadeiras. Neste momento, acho que a melhor coisa que você pode fazer é ser honesta, ser direta. Vamos começar. Sobre... No dia 11 deste mês. Ninguém sabe da vida. Sim. Então, naquela segunda-feira, ele me deixou em casa e descobriu que a ex-namorada dele estava mexendo com ele. Quem é ele? Quem é você que foi embora? Ele é o André, ok. André Clements. Eu acho que Estou ouvindo isso. Me desculpa. Eu entendo. Você quer proteger seu namorado? Quero, mas não quero ir pra cadeia. Então isso meio que te coloca em um dilema, né? Você conversa conosco por causa dele, mas quer protegê-lo? Não. Christy realmente demonstrou um certo medo e quase paranoia sobre André descobrir que foi ela quem falou. André e eu estávamos conversando sobre como, com o cara com quem eu estava na escola, no debate do Andrew, ele descobriu que Dante teve relações sexuais com o outro e ficou muito chateado com isso. Enviei mensagem para ela dizendo que era essa. Blá. Como ele descobriu que... Ele transou com Dwight ou Dante? Então, basicamente, a gente estava conversando sobre isso no carro e ele falou, tipo, eu sei que ele ficou com ela. E eu disse, é claro que você sabe, ele sempre foi assim. E ele falou, eu sei que o Dante queria ficar com ela. Eu fiquei, tipo, percebi que Deus estava naquela conversa. Foi boato? Ele viu nas redes sociais? Foi um boato. Escola romana.
Você começou a conversar com alguém sobre isso. Ele perguntou onde você teria ele. Você já conhece as mensagens, leu as mensagens no meu celular e as que ele me mandou. Eu não achei que ela realmente pudesse gostar, na verdade. Algumas dessas mensagens de texto que aconteceram antes do homicídio realmente tiraram o argumento de eu só achei que a gente ia bater nele. Porque é muito difícil pegar uma mensagem como um assassinato vai acontecer em breve e dizer eu não quis dizer desse jeito. Principalmente após um assassinato de fato. Brigando com ele, batendo nele por algum motivo, aquele típico ensino médio, garoto contra garoto, vai mexer com minha garota. Mas eu não sabia que era assassinato real. Então, sabe, eu vi a mensagem, eu coloquei, então ajuda. Eu não pensei em assassinato de verdade. Quando Christie está minimizando o que era o plano para o assassinato de Dwight Grant, ela estava fazendo isso para minimizar o próprio envolvimento dela, assim como para tentar proteger André. Porque, na época em que todos foram presos, eles ainda estavam namorando. Ela ainda está apaixonada por ele. Das mais de 5.000 mensagens que eles trocaram só entre 1º e 19 de outubro, ela está completamente apaixonada por André. Depois disso, ele simplesmente disse, então como vamos fazer isso? Christie realmente conta à polícia que havia um plano já definido. Aparentemente incentivada por André, ela foi orientada a de fato seduzir Dwight e obrigá-lo a entrar na caixa de escada. Christie então iria esperar alguns minutos e havia algum tipo de sinal combinado para que André e Jaslyn descessem e confrontassem Dwight. Eles chegaram à porta dele, subiram as escadas, Nadine estava na escada, começaram a se beijar, mão nas folhas, foram para trás e então desceram. Chrissy foi a isca. Ele manda a própria namorada servir de isca para esse homicídio, e depois ele e Jaslyn aparecem e atacam. Ele puxa a faca grande, vermelha e preta que ele já tinha descoberto até então. Aquela faca grande, vermelha e preta, tipo uma espada que eles compraram na Amazon. Eu não sabia se era um amigo dele matando e enfiando uma faca de verdade no garoto várias vezes. Você viu quem realmente esfaqueou Dante? Andréia. Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Sabe, ao ver todas essas entrevistas, você começa a se perguntar se Christie algum dia pensou em intervir e impedir o que ocorria. Os detetives também têm essa curiosidade. Em nenhum momento você sentiu que, talvez devesse ligar para 190, talvez devesse fazer algo a respeito disso? Naquele momento, com alguém no microfone e outra pessoa presente, você não quer se envolver. Sabe? Bem, naquele momento era o Gary. Diga o que ele quer dizer, depois ela esfaqueia alguém. E mesmo depois de tudo, não só o assassinato em si, mas ser presa e acusada por isso, Christie não parece perceber a gravidade da situação em que está. Quando concluirmos a papelada, vamos te levar para um lugar em Fort Auditor. Centro de Avaliação de Menores e a prisão para menores. Ai, meu Deus. Não tenho a resposta, pois não trabalho com eles, mas acho que será por um tempo. Só sendo honesto. They don't tell anything. None of us agree premeditated murder. You understand a life was taken. And you had your hand in that, taking murder. This is not some petty burglary or, stole some candy shop. A life was taken. It's the highest crime you could possibly commit. But we can't talk anymore. Então eu te desejo tudo de melhor. Os investigadores encontram ainda mais mensagens de texto, desta vez entre Andrew Clements, de 17 anos, e sua ex-namorada. A ex-namorada de André. Ela mencionou que André havia dito a ela que iria matar a vítima. Ela o confrontou e disse, você não estava falando sério sobre isso, estava? E ele apenas respondeu, não vamos falar sobre isso. Com todos os suspeitos agora sob custódia, os investigadores podem fazer uma análise mais detalhada de todas as comunicações entre o trio. As mensagens de texto eram um verdadeiro tesouro de evidências. Elas mostraram que André Clements já estava premeditando esse crime havia mais de uma semana.
Ele já havia decidido que isso aconteceria no domingo e que tinha que acontecer antes do baile de boas-vindas. Ele e Christy Parisian ficaram trocando ideias para descobrir exatamente onde Dwight Grant morava. Christy Parisian também enviou mensagens dizendo que tinha uma festa de aniversário em família para ir, mas que faria o que fosse preciso. Fingir chorar, inventar algum tipo de emergência para não ir à festa de aniversário da família. Apesar dessas mensagens serem provas digitais importantes, os investigadores ainda precisam de provas físicas para ligar os 3 suspeitos ao assassinato de Dwight Grant. Pelas mensagens, sabemos que há um colar desaparecido. André Clements e Christy Parisian tinham colares de coração dourado, combinando que usavam como parte do relacionamento deles. Os detetives acabam localizando o colar, o pingente que estava faltando de André Clements, no local onde aconteceu a fogueira, o local da queima, atrás do apartamento da Jaslyn. Os resultados de DNA que chegam também mostram o DNA da Jaslyn em parte de uma luva de látex encontrada. Mandados de busca são cumpridos tanto na casa da Christy quanto na da Jaslyn, e lá os investigadores encontram ainda mais evidências. Na casa de Christy Parisian, encontraram as botas que ela usava. Testes de DNA subsequentes nessas botas mostrariam que o sangue de Dwight Grant foi encontrado nelas. Eles também encontraram a bolsa laranja e rosa bem distinta que a Christy Parisian levou para a cena do crime, que continha os itens que ela estava usando para ajudar a limpar depois que o homicídio ocorreu. Entre os depoimentos de Christy e Jaslyn, as imagens de vigilância, os dados do telefone e as evidências de DNA, os investigadores agora têm uma teoria sólida sobre o que aconteceu na noite em que Dwight foi assassinado. Dwight lutou e tentou escapar, mas foi puxado de volta. Ele foi imobilizado. Disseram a ele que ele seria morto. Ele foi atingido. Ele foi esfaqueado 3 vezes. Ele teve a boca tapada. Os depoimentos das testemunhas que estavam lá, Christy Parisian e Jaslyn Smith, ambos apontaram que a espada estava nas mãos de André Clements quando Dwight foi morto. Pelo assassinato de Dwight Grant, os 3 réus vão responder como adultos por homicídio doloso em 1º grau e conspiração para cometer assassinato. E está claro para os investigadores que André Clements é o mentor. André Clements tinha um motivo, com base em suas declarações e no ressentimento em relação a Dwight, por Dwight ter começado a namorar a ex-namorada de André. André Clements já havia superado e estava com outra pessoa, mas não achava que sua ex também podia seguir em frente. André Clements orquestrou todo esse homicídio, o assassinato de Dwight Grant, por causa do seu ciúme. Sabe, esse caso tinha todos os ingredientes para um grande julgamento público. Mas em agosto de 2024, Christy e Jaslyn tomam uma atitude inesperada. Christy Parisian e Jaslyn Smith decidiram aceitar acordos judiciais. Christy e Jaslyn se declararam culpadas por homicídio em 2º grau, uma acusação menor, e ambas foram condenadas a 25 anos na prisão estadual da Flórida. Mas André Clements ainda quer apostar suas chances no júri. Quando André Clements está prestes a ser julgado, nós tomamos depoimentos tanto de Jaslyn Smith quanto de Christy Parisian em preparação para o julgamento. Alinhamos todas as testemunhas e garantimos provas suficientes para convencer o júri, sem dúvidas razoáveis, de que André Clements cometeu o crime. Mas na véspera do julgamento de André Clements, a promotoria é procurada pelos advogados dele. Os advogados de André nos procuraram, perguntando se consideraríamos um acordo. Segundo a Constituição da Flórida, vítimas e familiares têm direitos importantes que levamos muito a sério. Então, nos reunimos com a Sra. Emile e Dwight Grant Sr. e, a partir disso, eles decidiram ter essa generosidade e permitir que um acordo fosse feito. O acordo aconteceu pouco antes de começarmos a seleção do júri. André Clements foi condenado por homicídio em 1º grau de Dwight Grant. Ele sabia, por causa de todas as provas digitais, gravações em vídeo e, claro, testemunhas oculares que mostram ele realmente cometendo o ato fatal. Isso é muito forte, é quase insuperável. Não me surpreende que ele tenha feito um acordo aqui.
Na sentença, Magellan Emile, a mãe de Dwight Grant, faz um depoimento comovente sobre o impacto do crime. Eu nunca levaria meu filho até lá. Ele nunca viria me dizer nada porque ele não está aqui, mas ele agora descansa em paz. A mãe do Dwight é uma das pessoas mais doces que já tive a oportunidade de conhecer. Ela fez todo mundo na sala do tribunal chorar. Até o juiz chorou e teve que deixar a bancada às pressas. Não consegui dormir ontem à noite. Fiquei pensando nesse caso. Como diabos isso aconteceu? O caso foi presidido pelo juiz Ernest Calhoun. Ele ficou absolutamente devastado pelo impacto que esse caso teve em todos os envolvidos. Havia tantos pais que perderam seus filhos. Havia a família de Dwight Grant, que nunca mais vai vê-lo, mas também tinha a mãe de Christy Parisian, a família de Jaslyn Smith e até a mãe de Andre Clements, que estavam perdendo seus filhos como resultado dessas ações. A juíza expressou o quanto achava tudo isso sem sentido. É apenas uma pequena indiscrição cometida em uma escola de ensino médio e alguém decide que a punição para isso é a morte. A escalada disso tudo realmente é de deixar qualquer um perplexo. Andre Clements foi condenado a 40 anos na prisão estadual da Flórida, seguido de liberdade condicional perpétua. Justiça para Dwight é a coisa mais importante. A verdadeira justiça seria trazê-lo de volta, mas o sistema judicial não pode. Sentimos que a sentença que foi imposta é uma medida de justiça para Dwight Grant. Ele se foi para sempre. E tudo isso porque alguém ficou com ciúmes. É inacreditavelmente trágico. 4 famílias destruídas por causa do ciúme e da raiva de um adolescente. Dwight Grant tinha um futuro maravilhoso pela frente. Ele tinha uma família que o amava, amigos que se importavam muito. Ele estava ansioso para ir para a faculdade e seguir uma carreira. A forma absurda como ele foi tirado de sua família e de seus amigos por Andre Clements, Jaslyn Smith e Christy Parisian vai assombrar sua família e amigos pelo resto de suas vidas. Tudo bem, espere um pouco. Pronto, bom dia, Maramar. Há algum formato para isso? Não. Vamos trabalhar com letras famosas. A vovó ficou bem em te transferir o dinheiro. Está facilitando para você. Você não sabe disso. Algum homem. Venha quando você se perder, camarada.